turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Vamos continuar a parte de transitividade verbal. Agora nós vamos ver a parte de intransitividade. Vamos comparar transitividade com intransitividade. Vamos ver a diferença? Então nós temos transitividade e intransitividade verbal. Enquanto a transitividade do verbo indica o quê? A necessidade de completar o seu sentido. Lembra? Com o complemento. Na outra aula eu falei o quê? Todo verbo transitivo, ele precisa de um complemento, não é isso? Para completar o sentido do verbo. Nós vimos o verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, que é chamado de bitransitivo, e observamos que todo verbo tinha um complemento. Tinha complemento sem preposição e complemento com preposição. Então vamos ver. A transitividade verbal, né? O verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com o complemento. Agora, a intransitividade, que são os verbos intransitivos, tá certo? A intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Quando eu falo que o verbo ele tem sentido completo, eu quero dizer que ele não precisa de complemento. O verbo sozinho já tem um sentido, ele já diz tudo na frase. Então, esse verbo não necessita de complemento. Então, eu coloquei aqui uns exemplos. Vamos observar? João nasceu. Quem é o verbo na frase? Nasceu. João nasceu, já dei informação completa. Então, eu vou chamar esse verbo nascer de verbo intransitivo. Por que ele é verbo intransitivo? Porque ele não precisa de complemento. O verbo sozinho já tem um sentido completo. Então, depois dele, não preciso colocar complemento. Então, eu tenho João nasceu. Nasceu é um verbo intransitivo. Por que eu sei que é intransitivo? Porque ele tem sentido completo. Não precisa de complemento. A planta morreu. Olha o verbo aqui, morrer. Morreu. Então, morrer também é chamado de verbo intransitivo. O verbo intransitivo é toda vez que não precisa de complemento. O verbo sozinho tem sentido completo. Adormeci. Olha, adormeci. O verbo adormeci já tem um sentido completo. Dizendo que o quê? Eu dormi. Professora, por que não atendeu o telefone? Adormeci. Passei a informação completa? Passei. Então, esse verbo adormeci é verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Porque tem sentido completo, não precisou de complemento. As crianças brincam. Deu para entender a frase? Sim, o verbo ele tem um sentido completo. Então, eu vou chamar brincar de verbo intransitivo. Então, deu para entender o que é um verbo intransitivo? É o verbo que tem sentido completo, não precisa de complemento. Vamos observar aqui. Transitividade e intransitividade verbal. Transitividade, o verbo necessita de complemento. Ele precisa de um complemento para dar sentido a ele. Já intransitividade, o verbo já tem sentido completo, não precisa de complemento. Tá bom? Vamos agora observar quais são os complementos verbais dos verbos transitivos. Como são chamados esses complementos verbais do verbo transitivo? São eles objeto direto e objeto indireto, gente. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um complemento objeto direto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um complemento objeto indireto. Observem aqui, olha. Objeto direto é o complemento verbal não acompanhado por preposição. No objeto direto não tem preposição, vai ter artigo, numeral, pronome, mas preposição não. Não pode aparecer preposição no objeto direto. Então, Ana vende livros. Ana vende o quê? Livros. Então, eu tenho aqui o complemento. Livros. Tem preposição? Não. Se não tem preposição, eu vou chamar de objeto direto. Por quê, professora? Porque não tem preposição. Livros é objeto direto. Se eu sei que livros é objeto direto, o que eu posso perceber?
que o verbo vender é um verbo transitivo direto, tá certo? Porque seu complemento é um objeto direto. O pai abraçou o filho. Quem o pai abraçou? O filho, gente. Olha, o filho. Objeto direto também. Por quê? Porque não tem preposição, tem um O, artigo. Deu para entender? O pai abraçou. Abraçou quem? O filho. Objeto direto. E abraçar é o quê? Verbo transitivo direto. Porque o seu complemento é um objeto direto. Você conhece José? Você conhece quem? José. José, que não tem preposição, é um objeto direto. Conhece é um verbo transitivo direto, porque seu objeto é direto, sem preposição. Convidei meus amigos. Convidei quem? Meus amigos. Meus amigos é um objeto direto porque não tem preposição. Meus é um pronome possessivo. Então, objeto direto. E convidei, eu vou chamar de quê? Verbo transitivo direto. Tá certo? Quando eu tenho o objeto direto, eu sei que o verbo é verbo transitivo direto. Tá certo? Então, o objeto direto é o complemento sem preposição. E o objeto indireto é o quê? O complemento com preposição. Olha, complemento verbal acompanhado por preposição. Necessita da preposição. E já estudamos preposição. De, para, com, em e outros, né? Que nós já vimos. Meu pai gosta de música clássica. Meu pai gosta de quê? De música clássica. É um objeto indireto. Por que eu chamo de objeto indireto? Porque ele tem a preposição de, ó, preposição. Apareceu a preposição, meu objeto é indireto. O povo confiou em mim. O povo confiou em quem? Em mim. Olha aqui, ó. Em mim é o objeto indireto, indireto. Em é a preposição. Tá certo? Apareceu a preposição, objeto indireto. O professor falou com os alunos. O professor falou com quem? Com os alunos. Vamos lá? Olha. Com os alunos é o objeto. Eu vou botar um OI, que indica objeto indireto. Por que um objeto indireto? Porque tem preposição. Quem é a preposição? Com. Tá certo? Vamos lá. Eu duvidei de você. Duvidei de quem? De você. De você, objeto indireto. É objeto indireto porque tem a preposição de. Olha a preposição aqui. O estudante obedeceu às leis. Obedeceu quem? Ao quê? Às leis. Aqui, as leis. As. Olha a crase ali. O acento grave quer dizer o quê? Que é a mais as. Tem preposição. Olha, aqui é uma preposição. Tem preposição? Objeto indireto. A empresa precisa de mim. Precisa de quem? De mim. De mim, objeto indireto. É o objeto indireto porque tem preposição. Se eu sei que o complemento ele possui preposição, não é isso? Eu chamei de objeto indireto. Então o verbo, como vai ficar? O verbo eu vou chamar de quê? Vamos lá? Meu pai gosta de quê? De música clássica. Objeto indireto. Então gostar vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. O povo confiou em mim. Em mim, objeto indireto. Confiar é o quê? Verbo transitivo indireto. O professor falou com os alunos. Com os alunos, objeto indireto. E falar, falou, verbo transitivo indireto. Eu duvidei de você. De você, objeto direto. Duvidei, verbo transitivo indireto. O estudante obedeceu às leis. As leis é o objeto indireto e obedecer, verbo transitivo indireto. A empresa precisa de mim. De mim, objeto indireto. Precisa, verbo transitivo indireto. Deu para entender?
Quando eu tenho um complemento verbal objeto direto, sem preposição, o verbo vai ser verbo transitivo direto. Se eu tenho um complemento verbal objeto indireto com preposição, o verbo vai ser verbo transitivo indireto. E aqui a diferença de transitividade verbal e intransitividade verbal. O que é que eu tenho? Transitividade verbal precisa de complemento. O seu verbo não tem sentido completo. Intransitividade é toda vez que o verbo ele tem um sentido completo, ele não precisa de complemento. Por isso que eu vou chamar o verbo de intransitivo. Como nós vimos em nasceu, é um verbo intransitivo. Morreu é um verbo intransitivo. Brincam é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo não precisa de complemento. O verbo sozinho tem um sentido completo. Espero que tenham aprendido direitinho, viu? Tá certo? Então, para praticar, vamos lá na página Agenda, anota aí a agenda. Páginas 23 e 24, tá certo? Responda direitinho para a nossa correção, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.